Bem, pessoas, como a nossa convidada hoje, lembram que a gente ia ter uma convidada hoje? Infelizmente ela não pôde vir. Então nós iremos retomar de onde nós paramos, tá? Vamos lembrar onde a gente está? A gente está falando sobre como utilizar a mediunidade durante a prática apométrica. Todo mundo lembra? Vamos relembrar da semana passada, para seguir adiante, vamos relembrar bem rapidinho. A gente falou na semana passada sobre, a gente já tinha falado antes, sobre como a gente capta informação dos desencarnados, o médio de incorporação em especial, nós falamos dele, né? Como a gente capta, como isso se processa em nós. Falamos na semana passada ainda de outros tipos de mediunidade, além da incorporação. Todo mundo está lembrando? Vamos dar uma repassadinha rápida? A gente falou que, além da incorporação, todos nós temos um tipo de mediunidade que para algumas pessoas é um pouquinho mais aguçado, um pouquinho mais, a gente pode dizer assim, aflorada, né? Mais intenso, que é aquela mediunidade que permite a pessoa perceber as energias, sentir as energias de um ambiente ou de uma pessoa. Quem é que lembra como é que chamava esse tipo de mediunidade ou tipo de médium? Sensitivo. Alguém aqui é médium sensitivo? Levanta a mão. Eu quero ver as mãos. Obrigada. Para todo mundo também. Todo mundo é, né? Mas algumas pessoas têm essa capacidade um pouco mais aguçada. Não é verdade? Todos nós temos. É só a gente se dar conta, é só a gente perceber. Todo mundo tem. Mas algumas pessoas adentraram no ambiente ou chegaram perto de alguém, aquilo já acendeu. O médium sensitivo, então. Vai passando, Kika. Estamos só relembrando. É esse aí. Bom, a gente falou ainda de um outro tipo de mediunidade, que era aquela pessoa que trabalha com a doutrinação. É um médium também. Ele não incorpora, mas ele está doutrinando. Qual é a mediunidade do doutrinador? Intuição. Como é que ela se processava mesmo? Como é que se dá a intuição? Através do pensamento. Quem é que nos dá a intuição no trabalho da apometria? Eu sou doutrinadora. Quem é que me dá a intuição? De onde vem a intuição? De quem da espiritualidade? Dos nossos mentores. Eles vão transmitindo aquelas impressões para cada doutrinador. Pode ser o mentor do que está sendo atendido também? Pode ser também. Pode ser o mentor do que está sendo atendido também. O mentor do trabalho. Pode ser também o mentor da casa. Mas teoricamente acreditamos, pelo menos, que sempre seja um espírito que está ali numa situação um pouco, pelo menos naquele momento, mais elevada, para nos auxiliar. A gente vai tendo as percepções daquilo que ele vai falando. Essa então é a mediunidade da intuição que o doutrinador tem. Pode passar. Tá bom até aí. Qual era uma outra mediunidade que a gente falou? Aquelas pessoas que eram capazes de ouvir. Como é que chama? Médium, auditivo, audiente, dependendo da literatura. Na verdade, o que a gente viu na semana passada é que, teoricamente, aquela criatura não está escutando mesmo, né? É como se aquele som estivesse sendo falado na nossa cabeça, mas para algumas pessoas, para muitos médiuns, com tamanha clareza que permite a pessoa ter percepção, por meio daquele som que ela está acreditando ouvir dentro da cabeça dela, se é sexo masculino, feminino, se a pessoa está chateada, se a pessoa está com raiva ou não. Todo mundo lembra disso? E falamos na sequência daquele médium que é capaz de ver. Falamos da vidência. Na vidência, vamos só relembrar, que foi onde a gente parou, a gente disse que tem a vidência que era de que jeito? Era direta, né? A gente falou disso, e que a direta tinha 3 maneiras. Para resumir, a direta era quando eu, que tenho essa mediunidade, olho para uma pessoa, teoricamente aquela que está incorporada, teoricamente, mas não precisava ser, olho para ela e ao lado dela eu vejo o espírito. Lembram disso? Essa era a direta. Ela podia ser de 3 maneiras, vocês lembram? Podia ser parcial, eu olhava, sabia que tinha alguém ali do lado dela, mas eu apenas percebia o quê?
Energia. Apenas uma energia, que às vezes se dava por meio até de uma coloração diferente. Lembram disso? Pronto, só aquela coloração, só percebia energia. Ou eu posso olhar para a pessoa e já perceber o quê? A forma, mas essa forma ainda não é muito definida, não é muito clara. E existem aqueles médiuns videntes que são capazes de olhar para a pessoa e avistar do lado dela com muita clareza o espírito que está ali. Concordam comigo? Lembram desses 3 tipos? Passa lá, Kika. Olha lá, ó. Direta parcial. Volta um pouquinho. Volta. 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 Olha lá, ó. Direta parcial, direta completa, que foram essas que a gente falou. Agora sim, passou. E a gente falou ainda da vidência intuitiva e da focalizada, que a gente achou bem interessante, todo mundo vai lembrar. A intuitiva, a gente ainda concluiu dizendo assim, a intuitiva é aquela que a maioria de nós tem no trabalho apométrico. Tanto o médium de incorporação quanto de doutrinação muitas vezes tem. É quando a gente vê de que jeito? A intuitiva. É como se aquilo estivesse dentro da nossa cabeça, a gente vê aquilo como se a gente estivesse pensando naquilo, não é assim? E a focalizada é aquela que a gente achou muito interessante, que algumas pessoas têm, não todas, é mais difícil a gente encontrar, é quando a pessoa tem a evidência olhando para algum tipo de objeto. O que era mesmo que a gente falou? Que algumas pessoas dizem? Olhar para a água, olhar para o cristal, só a gente lembrar a bola de cristal, e que a gente ainda mencionou. Não confundir a evidência focalizada com aquela que pode ser apenas da intuição, que nos leva a interpretar algumas imagens. Não são sinônimos, não é verdadeiro? Focalizada é quando eu, que tenho essa mediunidade, olho para a água e vejo realmente. Eu não estou interpretando o movimento da água. Não é verdadeiro? O movimento da água seria um exemplo. A de interpretação é aquela dos búzios, que a gente falou, por exemplo, né? Dependendo de como estão os búzios, eu interpreto aquilo, mas efetivamente eu não estou olhando, eu não estou enxergando ali o que está acontecendo. Tudo bem? Beleza. Posso contar uma história interessante? Vamos escutar uma historinha. Vem pra cá. Então é interessante, porque eu sempre achei engraçado. Oi, para quem não via ainda, viu? Acontece o seguinte, quando eu morava numa fazenda, eu morei alguns anos numa fazenda no interior de Joaçaba, e tinha uns caboclos de lá que chegavam na noite de São João, eles iam para a beira do lago que tinham para olhar a imagem. Se eles se enxergassem na água, era sinal que eles não iam desencarnar naquele ano. Agora, se eles não enxergassem, eles se preparavam para morrer. E nem que dava certo. Não quero ir para lá esse ano, viu? Isso era no tempo da fazenda, 50 anos. Eu saí da fazenda com 11, Vocês então estão faz vendo? isso aí, sim. Mediunidade, tá vendo como ela realmente sempre existiu? Vocês estão vendo em qualquer lugar? Depende disso? Tá bom. Cadê o Alexandre? Por que eu perguntei para ele? Vamos passar? Vamos passar, esse é só um desenho para ilustrar, porque agora nós vamos falar de uma mediunidade, né, que nem todas as pessoas possuem, mas nós temos aqui um exemplar para nos contar exatamente como é, né, que é a psicografia. Bom, vamos retomar. O que acontece na psicografia? E aí, graças a Deus, nós temos um colega para dizer se é exatamente assim que ele sente, né? Um espírito de grande afinidade com o médium, envia seus pensamentos, como a gente já viu, ao perispírito desse médium, né? Que está lá devidamente concentrado, vai captar pelo seu próprio perispírito, né? Capta pela pineal essas informações, e essas informações captadas na pineal, além de serem transmitidas ao lóbulo frontal, como a gente já falou muitas vezes, olha que interessante, elas vão também ser transmitidas para outras áreas do cérebro. Essas outras áreas serão ativadas naturalmente, gerando movimentos no braço e também na mão do médium, desenvolvendo a escrita. Estamos falando da escrita porque a caligrafia é normalmente
né, a mesma que o espírito está lá desenvolvendo, e é o que a gente encontra muito mais fácil na psicografia, né? O escrever, a escrita, a caligrafia. Mas algumas pessoas têm lá a psicografia utilizando outras formas de se manifestar, né? Não apenas escrevendo. A gente pode também fazer o quê? Receber as informações e desenhar. A gente pode também pintar. Isso também acontece, não é? Que é fantástico, inclusive, né? Para quem já viu, é interessantíssimo, é fascinante. Alexandre, conta para nós se é assim que funciona. Manda ele vir na frente. Até porque as pessoas precisam ouvir, né? Bom, pelo pouco que eu entendo de psicografia, né? Existem 3 formas. Bem mais que nós. Eu ia dizer, Eu sei se o teu é pouco, meu amigo, nossa. a prática é muito mais fácil que a teoria, né? Mas é assim que tu sente? É porque existem 3 formas de psicografia, que é a mecânica, né? Aquela que Chico Xavier praticava, a semi-mecânica e a intuitiva. Tá, então pode explicar pra galera que eu Qual é a sei. sua? Então, a Vira minha... pra cá pra todo mundo. Qual é a mecânica? É que eu não sou habituado com isso. Tenho vergonha. Bom, a minha, eu acho que é intuitiva e às vezes é semi-mecânica. A mecânica é quando a pessoa praticamente nem sabe A que mecânica eu acho que é quando a pessoa está meio que inconsciente. Não é assim, não é, eu acho. Vai lá, Pedro. Bem feito. Eu não sei isso, hein, gente? Eu não sei. Eu tô perguntando apenas, eu tô questionando. Vocês entenderam? Então, me Desculpa, conta. gente, a gente é medido e tem que falar. Bom, a mecânica é o seguinte, então nós temos, como ele fala, 3 tipos, né? A intuitiva, que é a dele, que ele desenvolveu isso. Então tem a percepção e descreve aquilo que está lá. E usa o aporte dele também. A semi-mecânica. Então nós vimos que daí já há um contraste nisso aí. Mas a mecânica é quando ela é praticamente direta. O espírito toma o braço do médium, ele fica involuntário e ele escreve aquilo que o espírito quer. Era o que o Chico Então, Xavier tinha. Chico Xavier tinha uns passos de mecânica às vezes, quando precisava. Porque ele fazia uma assinatura lá com o espírito, ficava lá fazer, né, confrontar essa... Mas às vezes é uma parceria, né, Pedro? Mas sim, tudo depende do médium. Mas não ficava inconsciente, né? Não fica inconsciente, porque se ficar inconsciente ele não vai receber não nem a vai nem comunicação. receber direito. Então é involuntário, é o órgão, o músculo. Esse músculo é afetado e funciona. Então essa aqui é a mecânica que nós chamamos. Graças a Deus, o Alexandre não é assim, não. Eu tenho bastante músculo para fazer. Só uma perguntinha. Não, é... Escutaram? Fica aí. Pronto. Estou parado. Se eu só pegar papel e caneta e me expor à disposição da espiritualidade para fazer isso, Já entendi a tua pergunta. eu vou O conseguir. Alexandre vai dar até a resposta disso, como é que nós fizemos com ele no início. O que é que a gente fez contigo no começo do trabalho? Te colocamos num aporte O e deixamos ele à vontade para ele desenhar e escrever. Ele vai escrever tudo que tu achar. Depois a gente lê e começa a filtrar para ver se o que vem de mensagem tem conteúdo de alguma utilidade. Porque não adianta às vezes eu falar, escrever. Vou dar um exemplo clássico para nós entendermos isso. Raul Teixeira, quando ele começou a fazer a psicografia do Espírito Camilo, o que é que ele fez? Escreveu vários compêndios para cada um, e o Espírito chegou a disciplina. Mas o Adolfo pega e joga tudo fora. Ele começou a chorar, começou pô, passei anos escrevendo aqui, isso aí era só um treino. Aí imagina, vê como a gente é ainda, como médio, né? Isso era só um treinozinho, pô, passou anos escrevendo lá aqueles vários compêndios que ele chegava a chorar, teve que jogar fora, não precisava para aquilo. O que precisava era necessariamente treinar. Nós podemos nos tornar médio, como o Sérgio perguntou, eu posso me tornar médio de psicografia como? Eu treino. Eu tenho que ter a consciência, então eu começo a treinar. Então eu escrevo aquilo que vem mentalmente às vezes para mim, vou treinando, até conseguir me colocar numa posição que alguém me dá uma assistência. Porque a maioria das pessoas aqui, nós temos tendência a seguir a mediunidade, como é que é, gente? Não é tudo do espírito. Tem alguns médicos que têm essa percepção, fazem. Mas a maioria o que é? É um confronto. É um pouco deles e um pouco nosso, do nosso suporte. Os espíritos utilizam o quê? Tudo aquilo que nós temos de conhecimento que está nas nossas vidas, nas nossas coisas. É nós que não utilizamos porque nós somos mais medrosos, temos medo. Mas o espírito utiliza, porque ele vai lá, vê na nossa criança e fala, esse cara está apto para isso, vamos treinar ele.
Vocês não viram do nosso lado como é que o André Luiz disse lá hoje? Olha, tem um cara lá na Terra que está começando. Queres te comunicar? Te coloca rápido. E é assim. Então nós temos sempre alguém predisposto. Basta nós estarmos com vontade de querer exercer o ofício, como se diz. Como é que tu se sente, Alexandre, quando isso acontece? Eu posso responder por ele? Está em treinamento ou já está na parceria? Não, porque eu já fui leigo, já fiz um pouco de psicografia também. Tu já fez? Já. Então a gente, como diz, vai largando às vezes as coisas porque a gente, como diz, a Vera foi bem clássica que falou, o que é que a gente aproveita? O melhor que nós temos daquilo que a gente pode render. Então a gente começa a se fixar mais numa e esquece o resto todo. Porque eu também era metido, queria incorporar aquilo tudo. Aí, pois lá, até que um dia alguém chegou para mim assim, ó, cara, abre o olho e tu não esquece a incorporação. Pronto, esqueci. Nunca mais quis fazer, pronto. Só isso. Então, a gente utiliza aquilo que a gente tem, às vezes tem mais afinidade, mais cedo. Como é que se sente? Posso falar? Qual é a sensação? Vocês não têm curiosidade? Como é que sente? O que acontece? Primeiro começa a suar. Isso. Percebe, né? Tem a percepção de que alguém está próximo. Como é que é? No começo, quando eu comecei a frequentar a casa, eu comecei a participar das mesas ali dentro, eu achava que eu ia incorporar. Ah, Só que você incorporou. Pela Lembra no sensação, ele começo? chegou a dar umas incorporadas. Incorporou, sim. eu incorporo quando eu pego o microfone. Canto mesmo que eu incorporo. Não, daí Vou eu... colocar ele imita ali, então lá. Estava bem Aí escondidinha. eu comecei a sentir as reações, começava a formigar meus braços, né? Meus braços, minhas pernas, e eu começava a tremer, mas era só isso. Entendeu? Eu fiquei acho que 4, 5 meses ali. E era uma só que- sensação bem ruim, né? Não, eu gostava. Tu gostava? Não foi perguntar nada. Bem assim mesmo, não psicografa nada. Eu achei que que era um sintoma de incorporação, eu não sei. Aí não acontecia nada, daí uma menina que trabalhava na casa, uma Kelly, acho que é o nome dela, faz tempo, no começo aí, cabelinho enrolado, ela estava sempre sentada do meu lado, e um dia ela incorporou um mentor meu. Aí ela pegou um lápis e um papel e falou, cara, teu negócio é escrever, não incorporar. Eu falei, pô, o que eu vou escrever? E na tua cabeça, começa a escrever. Daí comecei a escrever na minha cabeça, e no começo vinha coisas distorcidas, né? Até então, antes de eu conhecer a doutrina espírita, porque faz 5 anos que eu conheço, antigamente eu nem fazia ideia do que era espiritismo, nada. Então, já em casa me dava vontade de escrever. Eu já escrevi algumas coisas, algum poema, até tem coisa lá escrita. Aí meus amigos liam e falavam, pô, de onde tu tira essas coisas aí? Nem sabia. Nem eu não sei, cara, não sei, eu não leio, né? De repente me dá vontade de escrever. E até então, essa madrugada, era 4h30 da manhã, eu tive que acordar para escrever alguma coisa, porque me dá uma vontade de escrever, eu tenho que escrever alguma coisa, entendeu? E como é que tu assim, se sente depois? bom, aí no começo dava esses sintomas e com o tempo parou. Hoje não formiga mais. Não acontece mais isso. Vamos explicar depois por quê. Né? Acho que a última vez que aconteceu isso foi o ano passado, uma vez, mas é muito raro, entendeu? E com isso, com o desenvolvimento da psicografia, veio outro mediunidade que me desenvolveu, que foi o desdobramento espiritual, consciente. Explica, Alexandre. É que o Alexandre sempre se desdobrou inconsciente e nem sabia. Com o treino ele virou consciente. Vai ser bom ele explicar. O que ele faz? Acho que é interessante. Explica. O Alexandre vai dar uma aula de desdobramento Bom, para nós. Quando eu comecei... Seria bom. Vamos esperar. Só explica um pouquinho o que é e a gente prepara. Ele prepara alguma coisa para um outro dia. Pode ser, né? Então, quando começou a ocorrer isso comigo, a primeira vez assim, até hoje ainda sinto um pouco de medo, entendeu? Mas a primeira vez que aconteceu comigo, nossa, eu pensei que eu estava morrendo, não sei o que era, porque era uma coisa fora do normal, começou um zunido no meu ouvido muito forte,
Parecia um trem que estava dentro da minha cabeça, um ruído muito forte, e meu corpo ficou paralisado, e de repente comecei a sair do corpo e Devidamente acordado. De tudo. Saí do corpo, passei pelo telhado da minha casa e fui embora. Então, aí fiquei com medo. Aí quando acontece, olha, muitas vezes eu vou para algum resgate, né? Muitas vezes eu vou para escolas, hospitais, né? E um pouco assim de experiência que eu tenho nisso aí, aonde tem hospitais na Terra, no plano espiritual é no mesmo local, as escolas também é no mesmo local, porque eu sei que eu estou no plano espiritual, mas na minha percepção parece que eu estou aqui no colégio médico. Então aqui em cima ali é um colégio espiritual, igual em cima do Hospital Santo Inês tem um hospital espiritual ali também. E quando tu volta devagar, ligeiro, tem consciência que tá voltando? Tenho consciência, plenamente. Que terminou o que você tinha que fazer. Muitas vezes eu volto por medo. Né? Volta correndo. Porque por mais que eu sei que eu acho que eu não vou voltar mais, dá aquele medo, aí quando a adrenalina... E quando que isso acontece? Quando você está concentrado ou você Quando eu vou dormir. Todo dia. Quando eu vou dormir. Você não dorme mais? Não, eu durmo, mas... Se ele vai acordar... Agora tem épocas que dá uma acalmada. Tipo um mês, 2 meses sem... Aí tem épocas que toda semana, 2, 3 vezes é constante, entendeu? Depois volta correndo assim, te dá medo. Tu volta correndo e não te dá aquele negócio na cama assim, tu pula. Os sintomas de quem faz desdobramento é esse sintoma aí, quando acorda assustado, a sensação de queda, né? Tá caindo, isso aí. Se você fica tranquila, quando começa a sensação de queda, você se desdobra conscientemente. Agora, se você fica nervosa, Ô Alexandre, e se alguém vier ali, tipo, tentar te acordar, assim? Daí volta rápido. Daí piscou e nunca ninguém tentou, né? Não. Eu acho que tá tudo bem. rápido depois deixar que ele tá morto. É. A Monique pode pegar isso. Vamos ver se mais ou menos alguma coisa assim pra comer, dar uma explicação. Eu vou deitar e parece que eu tô tentando dormir. Daqui a pouco eu tô caminhando pela casa, só que engraçado é que meu esposo diz assim, que eu tava deitada, mas eu me vejo caminhando, tentando ligar a luz e brava que a luz não tá ligando. E depois de um tempo, assim, eu fazia muita coisa dentro de casa, eu me acordo, tipo, ué, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei se é mais ou menos Você isso. leva teu corpo físico junto? Não, Não, mas o teu corpo físico vai junto? Tu vê o teu corpo físico lá, deitadinho, bonitinho? Eu não chego, não tem Não, então é o desdobramento, o sonâmbulo. Não, o sonâmbulo leva o corpo junto. Não, eles não vai junto, porque meu esposo fala que eu tô deitada. Ela quer adiantar o trabalho dela. Você fica fazendo serviço de casa? Fica ou não fica? Não, não chega a ser. Eu vou olhar meus filhos. Vai no serviço, ela acorda. Desdobramento. É só desdobramento. É só para adiantar o serviço. O Zé, a primeira vez que foi fazer um desdobramento, isso foi em 84, 85, então ele ficou bem relaxado e saiu do corpo. Quando ele se viu fora do corpo, ele voltou correndo, ficou tremendo tanto que nunca mais tentou fazer. É um favor mesmo. É uma sensação pra quem não... Mas o Alexandre disse que é bom a sensação. É bom. Com certeza. Com certeza. A gente tem relatos impressionantes. Verdade, Lia. Ali é Cleusa. Gente, isso quando eu estudo projeciologia, e isso é um desdobramento, digamos assim, eles chamam de projeção. Projeção. É muito interessante de estudar, porque você não vai voltar correndo, você nunca vai morrer enquanto você estiver desdobrado. Sim, mas a gente... Mas tem as sensações... Tem um apego, né? O apego ao corpo, acho que vai...
Daí só se romper o cordão prateado, aí, mas não vai romper, claro. Mas aí a técnica foi te enfiada aí, né? Você acabar agora. Então, se eu tinha alguma dúvida da existência no plano espiritual, Acabou, né? acabou ali a minha dúvida, né? Porque Alexandre, quando tu se desdobra, vamos supor, vai para a escola, que atividade tu faz lá? O que tu faz? bom, estudo. Mas eu, tipo assim, eu vou para a escola, eu sei que eu estou lá, mas eu não sei detalhes, a matéria que estão passando, porque às vezes eu vejo até as letras no quadro que estão escrevendo, mas eu não tem noção. Não lembro. Quando eu volto, eu tenho a percepção que estive lá, que aconteceu isso e aquilo, mas detalhes assim, do que houve, que estudo teve, eu não tenho. Tu participa como aluno. Quando tu vai para o hospital, vai doar tu é um paciente, tu é um médico, tu é enfermeiro. Vou pro hospital, vou para ajudar a fazer tipo um passe, né? Só que a gente vê A Tânia tá lembrando a energia saindo das mãos. que o médium nessa situação, a dona Tânia está lembrando que ele vai justamente nessas situações que o Alexandre está falando, bem encaminhado para lá para doar a energia dele, né, para que o trabalho seja executado, já que nós estamos falando inclusive de trabalho executado, inclusive para pessoas que estão também encarnadas, então é necessário esse tipo de energia, por isso que às vezes ele nem vai lembrar, mas é a sensação do... Inclusive eu encontro bastante a dona Tânia. Adora, pegando o microfone e adora. Sempre sério? Sempre. O Marcos. Alexandre, podia relatar se é nesse período que tu também recebe algumas premonições, como a gente falou? Não fala isso e vão querer saber o que não deve, não fala assim. Só pra mim, o número do que vai ser sorteado. Interessa, Mega Sena tá acumulada. Não, que já ocorreu muitas vezes, né, de... Sonhou com os números? Não. Sempre foi, assim, alguma calamidade, um acidente, alguma coisa assim. Nada bom. Nada bom. Até eu vou contar um relato assim, que ocorreu ano passado, que foi... Eu me desdobrei, aí me vi na beira de um rio e tinha um senhor vestido de comandante, igual um piloto de avião, com aquela roupa, e um monte de atleta junto com ele. Aí ele chegou para mim e falou: ajuda nós a atravessar o rio. Aí eu falei: então, vem comigo por aqui. Aí a gente passou. Um salva-vida. Eu ensinei o caminho e no rio tinha um avião dentro do rio. Tinha um avião ali. Aí de manhã eu acordei, liguei a televisão, sempre vou ver o noticiário, né? A primeira coisa que eu me deparo, tinha caído um avião na Rússia com uma equipe de hóquei no gelo. Todos tinham desencarnado. Entendeu? E quando eu vi o avião, foi a mesma imagem que eu tinha visto no sonho. Eu já tinha ido só com Uma vez você falou interessante, né? Que eu ia bater o carro, eu já tinha batido. Chegou. Uma vez eu falei pra ela. Não tinha o merecimento de saber. Não, eu falei pra ela que era pra ela ficar... Prestar atenção na direção dela. Me relatou, mas ontem eu bati meu carro. Mas não foi uma mas não foi uma... Sim. Mas às vezes foi proteger de outros. Às vezes. Foi só um puxão de orelha. Interessante, né? Que sério, né? A Ju. Assim, uma coisa que eu tenho bastante dúvida se é o desdobramento ou se é você lembrar de um sonho. Em vez de você ver imagens, você sabe o que você fez, com quem você falou, o que você falou, lembra detalhes. Sim. E você lembrar de um sonho, é um sonho ou é um desdobramento? Quer dizer, O desdobramento, quando ocorre comigo, tipo assim, quando eu vou deitar, eu já sei o que vai acontecer. Porque eu já começa um zumbido no meu ouvido, entendeu? Já começa um zumbido forte no meu ouvido, aí eu já estou acostumado com isso, né? Então vou dormir. Aí no meio da noite
começa o processo, né? E muitas vezes muda os sintomas, né? Tem os sintomas que é a expansão da consciência. Parece que meu corpo está pulsando igual, entendeu? Vai fazendo isso aqui. Entendeu? Tem isso aí. Tem a catalepsia, entendeu? Que é um enrijecimento do corpo físico, né? Então eu tenho aquela sensação que as pessoas têm de querer acordar e não conseguir. Entendeu? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, essa sensação é o princípio do desdobramento consciente. Se você relaxar e não ficar com medo, pensar, fazer uma oração, vou deixar acontecer, vai sair. Esse aí é um processo, mas esse aí é o que dá mais medo, que a pessoa quer, né, acordar, quer se mexer e não consegue. Já bastante. Uma pergunta, Alexandre. No dia seguinte, quando você desdobra, você tem algum sintoma, uma dor de cabeça, alguma coisa, ou você acorda bem, normal, como se nada tivesse acontecido? Não, muitas vezes eu acordo normal, mas às vezes eu acordo cansado. Quando é que fosse? Tem sem muita energia. Mas assim, eu já fui para vários de drogados, né? Então, e parecia muito real, como se estivesse andando na rua. É a mesma coisa que quando você vê aquela cena da Cracolândia, é a mesma coisa. Não tem nada a ver. É a mesma coisa. Você vai lá para fazer uso ou para socorrer? Fui para socorrer. Mas já usei fisicamente eu sei, muito. Por isso que eu fiz a pergunta, porque às vezes o teu espírito, por afinidade, alguma personalidade tua ainda podia fazer necessidade e ir lá para usar. Por isso que eu fiz essa pergunta. No começo, quando eu recém parei de fumar, né, e usar droga, acontecia isso. Eu ir ainda para lá e usar. Mas com o tempo que eu fui deixando, que eu foi passando, eu nunca mais fui usando, aí mudou minha percepção, eu ia para lá para ajudar. Entendeu? Isso é treinamento e conhecimento também. E reforma íntima. Não, é mais reforma íntima, é reforma. Entendeu? É frequência energética, né? Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Se não mudar a consciência, não adianta. Alexandre, quando tu vai nadar, tu sente a ajuda de alguém? Nadar? É. A tua profissão. Bom, ali é muita energia que rola ali, né? Entendeu? Mas é pela adrenalina, né? Da situação, quando dá uma ocorrência, a gente não tem essa percepção porque é muita adrenalina, entendeu? Mas, tipo assim, o primeiro salvamento que eu fiz na minha vida foi em 1999, aqui perto do Posto 5. E a situação ali, hoje, né? Naquela época eu achei que foi caso de sorte, né? Mas hoje, um pouco de conhecimento que a gente tem, eu estava no posto, estava eu e o companheiro meu, e era dia 23 de dezembro. Não, era 28 de dezembro, antes do ano novo. A praia estava lotada, trânsito parado. Aí eu falei para ele, cara, vamos fazer uma ronda aí, vamos sair um pouco do posto, vamos fazer uma ronda. Aí começamos a andar na praia, olhando para o mar, mas a praia é lotada, né? Não dá para saber quem é quem, um levanta a mão, um berra, então, né? Não sabe se está se afogando, está brincando. Nós estávamos caminhando, de repente eu olhei só dei uma olhada assim, e lá no fundo, mas no meio de 5.000 pessoas, eu vi só um pedaço de uma mão assim afundando. Não sei como é que eu vi. Você não sabe. Hoje eu sei. Não. Só vi afundar e falei, cara. Foi meu primeiro ano de trabalho, não tinha experiência nenhuma, era o meu terceiro dia de trabalho da minha vida como morador. Mas era para te fazer. Entendeu? Então eu estava trabalhando com um rapaz que trabalhava há 15 anos. Eu falei, cara, alguém afundou lá. Ele meio que, não, será que foi? Como é que tu viu? Não, vamos lá. Saí nadando. Quando eu cheguei perto, ela levantou de novo e afundou. Aí afundou de vez. Daí eu mergulhei, trouxe uma criança de 11 anos, uma menina. Trouxemos para a parede, fizemos o procedimento, chamamos a ambulância, mas a ambulância não chegava porque o trânsito estava parado. Estava parado, aí paramos um carro ali,
colocamos ela atrás do carro, com oxigênio, levando para o hospital. Ela ficou 3 dias no CTI, e inclusive a menina era do Paraná, e ela estava na casa da vizinha do cara que estava comigo, ele nem sabia. Então daí, ela ficou 3 dias na CTI, se recuperou, aí ele chegou em casa contando para a mulher dele, e a mulher dele falou, pois é, mas a sobrinha da nossa vizinha também se afogou na praia. Aí ele foi falar quando ela era menina, entendeu? Aí ela voltou para casa, fizeram uma festa, né? Chamaram nós, e aí depois de 5 anos ela mandou uma carta para nós, mandou uma foto dela para nós, né? Ela já estava com 16 anos, né? Já tinha se formado, e hoje eu acho que ela, na época ela tinha 11, em 99, 15 anos atrás, ela deve estar com 26 anos. Já deve ser mãe. Tá? Então ali foi uma... dizer milagre, né? Uns dizem milagre, outros dizem... Para muitos é milagre. Então, é uma coisa que é praticamente impossível de se ver, impossível. Você vê 25 mil pessoas num pedaço de uma mão afundando e você acha que é uma Que pessoa... bom uso da mediunidade, não? Bom uso. Não sei se tem muita coisa. Tem mais alguma coisa? Eu tenho mais uma. Tu não tens sempre a percepção de que na psicografia é a mesma pessoa que se comunica contigo. Tu sente diferença? Fala, esse aí eu conheço. Energeticamente falando, eu conheço esse aí. Olha, a psicografia comigo é o seguinte. Muitas vezes eu vejo as letras correr. Parece que quando acaba o filme, passa aquelas letrinhas, pra mim é igual. Eu fecho o olho, aquelas letras vêm e eu vou escrevendo. Muitas vezes eu só vou escrevendo o que está vindo, vou escrevendo, eu sei as palavras que estou escrevendo, mas eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou escrevendo. Eu só vou saber que está fazendo sentido depois que eu leio, entendeu? Então eu só vou escrevendo. Depois eu vejo, ó. Mas tu sabe de quem é? Geralmente, vem por intuição o nome Acácio. Tá, mas o que a Vera quer saber é se tu percebe quando vai começar a psicografia, se é o mesmo que está vindo, se já reconhece que é ele novamente. Quando começa. Tu reconhece já pela reconhece. energia dele? Sim. Percebo que já é outra. É uma menina, né? Não, é um rapaz. É um rapaz, a Cássia. Eu pensei que fosse a Cássia. Isso aí. Tá ótimo, nossa. Obrigado. Para quem tem medo do microfone, não. 15 para as 9. Isso vestia, Alexandre. Para quem tem medo. Pergunta se tem mais alguém que tem as mesmas sensações. Alguém mais aqui já psicografou? Já ou não? Eu já. Cleusa já, Dona Tânia já. Ela tá aqui assim, ó. Então, quem você já... também. Então, me diga se isso que o Alexandre descreveu muito bem, né? Ele foi descrevendo para nós, porque eu realmente não tinha noção. Eu não tenho ideia de tudo isso que o Alexandre falou. Vocês sentem isso também? Assim como o Alexandre acabou descrevendo, né? Essa percepção de formigamento na mão, de que as palavras vêm à mente dessa maneira. Não, vem na mente, para mim vem na mente. A Roseli, ela, quando a pessoa vai dar palestra, ela já deixa o texto preparado para fazer a abertura e o texto condiz com a palestra sempre. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Em palestra minha, isso já aconteceu quando ela vai fazer a abertura várias vezes. Ela percebeu antes, né? E escreveu. E quando tu escreveu aquilo, quando tu terminou de escrever, tu sabia o que tu tinhas escrito? Vem muito rápido. A minha mão, eu leio o Evangelho, eu faço o Evangelho em casa, leio ele, o que eu vou ler aqui, porque tenho que... Porque eu também tinha medo terrível desse microfone ali de falar. Então, eu vim ali e eu tremia, assim, hoje eu estou mais lá. Eu lia o Evangelho e dali eu começava a fazer a abertura. Vamos agradecer a espiritualidade da casa. E daí começa, é uma coisa muito rápida. Quando eu vejo... Já escreveu? Já foi.
não elabora, né? Não pensa para escrever, né? Mesmo que ela saiba o tema da palestra, ela lê o Evangelho de acordo, daí escreve através da intuição dela. Simplesmente escreve. Alguém ia falar alguma coisa? Quem quer? Fala. Meu pai faleceu em 1988. Eu tinha acabado de voltar para os Estados Unidos. Foi um ataque de coração e eu não sabia de nada, né? Às 6 horas da manhã, meu irmão, que hoje está com 50 e poucos anos, ligou para mim e falou que tinha uma coisa muito difícil para me falar aqui. Eu aí, antes dele falar, eu falei, o que é o papai? Ele falou, teve um ataque fulminante. Isso foi no dia da morte dele. Quer dizer, ele faleceu dia 22, foi dia 23 de manhã. Aquele dia inteirinho, eu estava nos Estados Unidos, meus meninos estavam pequenos, eu estava fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu não parei para fazer nada. Ou seja, às 2 horas era a hora do enterro dele aqui, que eles disseram, não vem porque nós não vamos esperar. Não quiseram que eu viesse, né? E eu, então, às 2 horas entrei numa igreja, eu estava ajudando uma amiga minha, a gente entrou numa igreja e eu pedi para naquela hora de 2 horas, eu queria estar numa igreja. Eu consegui entrar numa igreja lá em Union, entrei, sentei e fiz a minha oração. Quando foi à noite, eu fui para casa e eu estava orando para o meu filho, que estava menino ainda naquela época, e meu filho começou a ter uma disability, uma dificuldade para escrever porque ele não tinha o processamento, ele, sabe, era uma dificuldade. Então eu estava orando com o Edward na cama e pedindo a Deus que protegesse ele, mas ainda tudo com a coisa do meu pai, muita energia, e meu pai era espírita. Eu estava com muita energia, mas eu não estava me focalizando. De repente eu estava de olhos fechados orando, eu vi uma folha de álbum de poesia assim na minha frente, veio cintilando, abriu aquela página e era uma página que meu pai tinha escrito para mim quando eu tinha meus 7 a 8 anos de idade, que eu fui interna no colégio maçônico, meus pais estavam separados, etc. Aquela página que eu tinha aquele livro de poesia com uma capa de crocodilo, assim, sabe, com as letras poesia. Eu vi aquele álbum assim, abriu a folha e a dedicatória do meu pai, que eu já tinha esquecido, porque eu estudei em Goiânia, morava no Rio, ficava naquela confusão, perdia tudo, né, como até hoje eu perco. Mas aquele álbum se passou na minha vida e eu não me lembro mais. Naquela noite, aquela folha veio, eu fui lendo, como ele disse, que as letras veio assim, sabe? Tudo assim, eu fui lendo. A letra dele abriu e estava: a ti, filha querida, que és a luz dos meus olhos, tenho sempre por incentivo na vida o fulgor do teu olhar que me guia ao caminho do trabalho. Peço a Deus que me auxilie a te dar o apoio ao teu porvir. Teu pai que te estima e ama. Aí eu vi a assinatura dele, Mário Paiva. Eu saí do quarto do Edward, mas a minha mão estava assim. Eu me lembro que eu estava em choque. Eu fui na cozinha, abri a minha coisa da cozinha, tirei um bloquinho amarelo que eu tenho até hoje com a data dentro do meu livro do Evangelho Escrito que ele me deu, e eu peguei e escrevi com a minha letra, mas voltou tudo que ele tinha me transmitido. Aquela noite foi muito difícil, porque foi naquele dia que ele foi enterrado, né? Não consegui dormir, eu não dormia mais de luz apagada, aquelas coisas todas. Aí a minha tia, que estava viva ainda, que é a irmã dele, eu liguei para ela pro Rio e falei: tia, aconteceu isso. Ela falou: Tereza, eu nunca escutei uma coisa tão linda, porque espiritualmente ele foi falar com você. Ele foi dizer para mim que alguns anos atrás ele também tinha pedido a Deus que me ajudasse a ele dar o auxílio para mim, né? É o que eu estava pedindo para o meu filho. E eu escrevi, datei, estava numa coisinha desse tamanho dentro do meu livro espírita, então nunca mais aconteceu, porque eu comecei a ficar com medo. Eu não queria dormir de luz apagada, eu estava assim muito... Porque eu tinha muita proximidade com ele, mas aquilo ali foi uma coisa muito forte para mim. Nunca mais eu senti. Eu tenho história do meu irmão que faleceu em 78, que fez uma mensagem pelo Chico Xavier. Está impressa num dos livros do Chico Xavier, que se chama Adeus Solidão. Meu irmão morreu num acidente de motocicleta em Brasília com 23 anos. Então essas coisas
a psicografia que eu tenho tentado ler, eu não estava entendendo o que tinha acontecido comigo, sabe? Nunca mais aconteceu. Mas aquilo ali foi uma mensagem dele muito próxima, porque ele morreu em Goiânia, morava nos Estados Unidos, mas aquilo ali foi a psicografia mecânica, eu acho, né? Porque veio para mim. Não, eu vi a assinatura dele, mas toda a página veio na minha frente assim. Quer dizer, foi uma coisa que ele veio, falou para mim e eu fui escrever para mim não esquecer, né? Porque eu já não me lembrava mais daquilo. Então, se isso foi uma psicografia, aconteceu simplesmente uma vez e foi dessa forma. Mas eu morava nos Estados Unidos, não procurava centro, nada. Que merecimento, né? Foi a forma que ele achou de se comunicar. E para que você também tivesse certeza, né? E você não precisava estar lá. Eu digo no enterro, enfim. É uma maneira que ele teve também de te tranquilizar. Né? Ele utilizou esses meios e a mediunidade também existe para facilitar esse tipo de comunicação. Olha que coisa bonita isso, né? Agora, como que poderia ser? Eu às vezes eu fico querendo lembrar, mas não consigo. Como que pode ter sido isso explicado? O que ele espiritualmente aqui foi falar comigo, né? Assim, ele fez a mensagem para mim, né? Então, a gente não entendo. Não obrigatoriamente era ele, o espírito dele, que ali estava. Não obrigatoriamente. Não se esqueçam que a gente vai se ligar às pessoas que a gente ama de uma maneira muito mais rápida do que qualquer outra coisa, pelo nosso sentimento e pelo nosso pensamento. Né? Eu estou querendo dizer que ele não precisou, talvez, né, passar exatamente por ali e se comunicar contigo. Né? E ele pode, inclusive, ter utilizado, ter transmitido isso por meio do seu mentor, para o seu mentor que ele estava, facilitar isso para você. De qualquer maneira, de alguma forma ele estava presente, da forma mais importante, que era pela energia do amor dele por você. Que ele pegou aquela dedicatória que ele tinha feito, porque eu ia reconhecer. Exatamente, né? Para que você entendesse que era ele mesmo, que era a mensagem dele. Isso de fato aconteceu. Aconteceu. Muito bonito isso. Obrigada. Pessoal, vamos encerrar. Alguém tem mais alguma dúvida que o Alexandre possa esclarecer? Vamos encerrar, então. Se ele já escreveu em outro idioma. Pergunta: se tu já escreveu em outro idioma? Sou de hebraico. Não, tô brincando. Ainda não. Estamos trabalhando no assunto. Mas eu acredito que ainda estou na fase de aperfeiçoamento. Isso. Está em treinamento. Vamos encerrar? Vamos, né? Não é quanto a gente quer, é quanto Deus quer. Ó, porque muitas vezes eu queria continuar escrevendo, é tão lindo as coisas. É tão bonito, eu queria continuar escrevendo. A espiritualidade diz: não, você está aqui na Terra, vai fazer coisa da Terra. Chega de brincadeira para você, né? Cadê o Alexandre? Onde está o Alexandre? Nós temos